Fechar aqui os nossos assuntos, né, das nossas fofocas de hoje, uma outra treta que tá rolando aí na internet, Arthur Aguiar versus Mayra Card. Aliás, eles estão em pé de guerra há um bom tempo, e o novo capítulo dessa história vem por conta da filhinha deles, a Sofia, se eu não tô equivocado, acho que é Sofia o nome dela. Vaza um vídeo dela, ela desmerecendo o celular ali do cozinheiro, celular de pobre, é um celular caro, era um Samsung dos mais modernos, mas não é iPhone, e ela diz, nossa, que celular de pobre, compra um celular melhor e tal. E aí, né, a menina, obviamente, reproduz aquilo que ela escuta. Isso não é coisa de criança, né, fazer ali que celular é caro, que celular é barato e tal. E o Arthur se manifesta, dizendo que ela não aprendeu isso na casa dele. Pra gente dar início, então, na história, como que você viu, né, essa treta aí que começou entre Mayra e Arthur por conta desse episódio da filhinha deles desmerecendo o celular alheio? Pois é, em primeiro lugar, eu acho que os pais deveriam ter muito cuidado com a exposição dos filhos na internet, né? Logo o Arthur e a Maíra, que tem muitos haters, ao mesmo tempo que eles são muito amados, eles também, né, têm muitos haters, e expor uma criança assim, tão novinha, a esse mundo que é cruel, que vai julgar, e que ela não tenha essa consciência ainda, porque por mais que de repente ao olhar uma câmera ache isso divertido, não tenha consciência, né, do quanto é perigoso essa exposição, de como é o julgamento. Então, eu acho bem pesado isso, acho que os pais deveriam pensar 1000 vezes antes de expor, né? Porque se não tivesse exposto esse vídeo, se não tivesse na internet, ninguém estaria julgando. Aí esse é o primeiro ponto. O segundo é que eu concordo com o Arthur que as pessoas deveriam pensar antes de sair falando que é uma criança de 5 anos, gente. Então, né, começaram a atacar um hate em cima da menina, gente. Eu fiquei assim, caramba, é uma criança, não existe ninguém perfeito, ela tá em construção, ela tá sendo criada, né? A gente tá em constante evolução. Imagina uma criança que é novinha ainda, que tá aprendendo. E o terceiro ponto é que eu achei ridículo os dois se atacando, porque a responsabilidade da criação é do pai e da mãe. Então não interessa se aprendeu na casa do pai, se aprendeu na casa da mãe, é responsabilidade dos dois, né? E aí mais feio ainda é quando eles começam a brigar na internet, a Maíra começa a expor, né, questões deles que parece que não ficaram bem resolvidas, porque ela bancava a casa. A discussão não é sobre isso, é sobre a criança. Então acho que tem erro aí de todos os lados, a responsabilidade é dos dois, e que pena que essa criança tá aí exposta, né? E por que resolver as situações na internet? É aí que tá. Se eu brigo em casa e tal, a resolução do problema é interna, não se lava a roupa suja né, fora de casa. Mas esse pessoal aí da mídia, esses influenciadores, né? E a Maíra gosta muito de fazer isso daí, a Luana Piovani, então não preciso nem dizer. O negócio é resolver na internet. Só que aqui envolve a própria filha dela, né? Se fosse, quero hype, quero engajamento, ok, né? Vai biscoitar. Só que vale biscoitar usando até a imagem da filha. A filha é a principal vítima dessa história toda, que sofreu até hate, né, nas redes sociais. E ela ainda assim continua o teatrinho, continua a discussão via rede social, ao invés de ligar pro Arthur, vamos resolver o problema, é a nossa filha, como é que ela aprendeu isso e tal. Mas não, o debate, o fórum do debate é na rede social, ô Bárbara. Porque para eles existe uma importância muito grande de ter o público ao seu favor. Então o ego é tão grande que assim, não importa o que aconteceu, eu preciso que as pessoas me defendam, eu preciso que as pessoas estejam do meu lado. E nem tudo é sobre estar certo ou estar errado. Sim. Né? Você chegou a ver o vídeo em que a Maíra fala um monte de coisas, assim, inapropriadas ao lado de uma criança, né? Fala das partes íntimas, né? Você chegou a ver, Alex? Você viu, Bárbara, isso daí? Pra mim aquilo é um absurdo. Pra mim aquilo não se deveria jamais falar na frente de uma criança de 5 anos de idade. Mas às vezes eu sou velho, ranzinza, tô ultrapassado. Normal pra você essa situação ou ela passou um pouquinho do ponto também? Eu acho que passou do ponto e é lamentável. E é como eu falei, assim, acho que a discussão toda desse episódio deveria ser a exposição da criança, né? E aí, mais uma vez, quando sai um vídeo dela falando todas essas coisas, quem fica exposto é a criança, mais uma vez. É a gente julgando, deveria ser criada assim, não deveria ser assim, deveria... Sabe? Enquanto uma criança deveria ter a sua imagem preservada para num futuro decidir se vai querer ser influencer, se não vai. É claro que quem tá na mídia, em algum momento vai aparecer com os filhos. Eu não tô falando que é errado você postar uma fotinho e tal, mas é uma exposição que tá além da conta, assim. O que aconteceu nesse episódio eu achei lamentável e... piorou os dois ficarem jogando a peteca um pro outro. É hora de assumir o barulho e falar, sou pai, sou mãe, a gente vai corrigir e acabou. Agora, como vai ser corrigido, aí fica pra eles, né? Isso é uma questão do íntimo ali, não é pro público inteiro ver, né?
Também acho. Então, pra gente, Bruno Alma, de 80 anos, tá dizendo o Renato aqui, eu sou velho, chato mesmo. Ó, pra gente matar a nossa live aqui, tem o Arthur falando, é isso, Leque? Vamos soltar o Arthur se pronunciando a respeito aí de mais uma polêmica da qual ele é envolvido aí. Solta lá. Vamos lá, minha gente, vou tentar ser o mais objetivo e direto possível. Bom, tá rolando aí o vídeo da Sofia, né, da qual ela tem uma fala muito ruim relacionada ao Martins, que trabalha aqui em casa. Algumas coisas para falar sobre isso. Bom, primeiro, pedir desculpa para quem se sentiu ofendido. Acho que até chovendo molhado falar que eu não concordo com esse tipo de atitude. Eu não estava presente na hora do vídeo, não vi. Se eu tivesse visto, eu teria falado na hora. Independente se foi gravado, se não foi gravado, eu teria falado. Eu não estava. Imediatamente, quando eu fiquei sabendo do vídeo, que foi muito tempo depois, eu, obviamente, sentei para conversar com ela, expliquei tudo para ela. Então, primeiro ponto, pedir desculpa para quem se sentiu ofendido. Agora, o segundo ponto é trazer uma reflexão aqui, né, gente? Vamos lá. Era uma criança de 5 anos. Isso não diminui o erro dela, errou, tá errada, e a gente tem que consertar. Mas daí, crucificar a menina, falar um monte de coisa, um monte de besteira que tá saindo aí, também é passar muito do ponto, né? Vamos combinar, vamos calma. Tá errado, tá errado. Tem que consertar? Tem que consertar. Peço desculpas para quem se sentiu ofendido? Óbvio que eu peço desculpas. Como eu disse, é chover molhado, falar que eu não concordo com isso. Mas era uma criança. E o que a gente tem que fazer agora é consertar o que ela falou. Agora, um outro ponto de reflexão. Ela só falou isso porque ela ouviu alguém falando. Ela reproduziu algo que alguém falou. Porque ela não ia tirar isso da cabeça dela, entendeu? Então, desculpa para quem se sentiu ofendido. Não tem necessidade desse hater inteiro em cima. Parece que ela cometeu um crime. Ela é uma criança, ela errou. E já foi conversado com ela sobre isso, já foi explicado para ela. E é isso, ponto final. E para finalizar, para você que está cobrando a educação da minha filha, volto a dizer, ela está errada, sim, mas ela tem 5 anos. Na minha opinião, é muito pior você que está indo lá comentar nas páginas de fofoca e não está tendo um pingo de respeito e um pingo de educação. Ela é uma criança de 5 anos, você é um adulto ou uma adulta. Então, vale essa reflexão aí. Tá errada? Tá. Mas não te dá o direito de ir lá escrever um monte de bobagem, de falar, de faltar com respeito, de não ter educação. A grande diferença é que ela é uma criança de 5 anos e você é uma adulta ou um adulto. Ô, gente, julho começou de uma delícia, né? Já tô vendo aqui matéria que saiu no Léo Dias. Engraçado. Bom, vamos lá. Não vou ficar calado, não. Vamos falar, então. Já que vocês querem que eu fale, eu vou falar. De fato, a minha filha volta bem diferente. Quando ela vem na minha casa, ela volta pra casa da mãe dela bem diferente. Porque quando ela chega aqui, rapaz, é complicado o negócio quando ela chega aqui. Então, ela de fato volta bem diferente. Ela volta mais calma, ela volta mais educada, ela volta falando coisas que ela não falava. Eu tô ofegante, cara, porque eu tô muito tempo calado. E tá difícil ficar calado. Mas, enfim, de fato ela volta bem diferente mesmo. E ela foi repreendida, sim, aqui em casa. Ela nunca falou isso na minha casa. Nunca falou isso na minha casa. E isso é uma coisa que ela não aprendeu aqui em casa. E outra coisa bem importante, que quem me acompanha aqui já sabe. Aqui eu não falo sobre dinheiro, sobre ostentação. Eu não falo sobre... para minha filha não tem essa diferença, essa diferenciação do quanto é mais caro, do quanto não é. Não existe isso. A gente não fala sobre isso aqui. Então, quem já me segue aqui sabe muito bem disso. Então, isso é uma coisa que a minha filha com certeza não ouviu na minha casa, não aprendeu na minha casa e, obviamente, eu sou totalmente contra. Não repreendi porque não estava comigo naquele momento. Eu não vi ela falando isso. Se eu tivesse visto, ela teria sido repreendida independente se foi gravado ou se não foi gravado, tá? Outro ponto. Bom, vamos lá. Foi falado que a minha filha fica menos tempo comigo. E de fato ela fica menos tempo comigo. Minha filha aprendeu isso na minha casa? Será? Acho que não, hein? Acho que não. Outro ponto engraçado é que eu não recebi nenhuma mensagem. Não recebi mensagem aqui no meu celular, no meu WhatsApp, perguntando o que tinha acontecido, querendo saber o que houve. Não recebi. Mas é óbvio que eu não recebi, porque é muito melhor jogar na internet. Faz mais sentido jogar na internet.
Eu não consigo entender, nunca vou entender isso. Por que que as coisas não são resolvidas ou perguntadas no privado? Tem que ser na internet. Não vou entender nunca. Eu vou morrer e não vou entender. Mas já que é para falar, então vamos falar. Vamos falar, pô. Vamos falar. Eu falo com 100% de certeza. A minha filha não aprendeu isso na minha casa. Ela não aprendeu isso comigo. Isso é um fato. Não aprendeu isso comigo. E aí, quem acompanha, só vê quando a minha filha está comigo e quando ela não está. A postura que a minha filha tem, como ela se comporta. Simples assim. Só acompanhar. Quando ela está comigo. Aí vocês vão falar, mas ela estava na tua casa, ela estava com você. Sim, ela estava comigo. Ela tinha acabado de chegar. Tinha horas que ela tinha chegado aqui em casa. Então, assim, ela não aprendeu isso aqui agora, né, gente? Vamos lá, vamos combinar? É uma coisa que ela já trouxe. E, como eu disse no meu primeiro stories, né, lá no início, quando eu comecei a falar, ela de fato volta bem diferente. Ela volta mais calma. Ela volta bem mais educada. Ela volta outra criança. Todo mundo que assiste os meus stories fala, nossa, a Sofia é muito diferente quando ela está com você. Ela é bem diferente, bem diferente. E apesar de ter acontecido na minha casa, essa fala dela bem ruim, com o Martins que trabalha aqui, eu não apoio essa fala, eu não ensinei isso para ela e eu repreendi ela. Então, só para deixar bem claro, fim de papo. Não vou falar mais sobre. É isso, agora, né, resolver a situação e ensinar pra menina que não se desmerece, né, as coisas não tem que ter tanto valor pra uma criança de 5 anos, tem que brincar apenas, né, e não ficar nessa história de o que é mais caro, o que é menos caro. Bárbara, querida, quero te agradecer demais. Eu que agradeço. Né?